Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje nós vamos falar sobre classificadores avançados e sobre seleção de atributos na prática. A gente já viu um pouco sobre isso, vocês fizeram um seminário e agora nós vamos para a parte prática do negócio aí, para que a gente consiga entender um pouco mais. Bom, para ilustrar um pouco disso, eu tomei a liberdade de simular alguns dados aqui referentes a algumas condições, algumas variáveis de algumas pessoas, e ao final, se elas tiveram infarto ou não. Então, você tem a variável sexo, idade, peso, altura, infarto. Sim ou não, se ela já infartou ou não, tá? Então, nós temos aqui sexo masculino, feminino, pesos variados, idades variadas, pesos variados e alturas variadas. Uma coisa interessante de destacar aqui, ó, eu tenho os dados de diferentes tipos. Por exemplo, a idade, nós podemos dizer que é um dado discreto, né? A gente conta, né? Então, você tem 1, 2, 3 e por aí vai. O peso já tem a variável quilograma, né? E a altura já é a variável métrica. E a grande lance, né? A grande coisa legal de se trabalhar com a seleção de atributos é que nós colocamos todos esses atributos do mesmo bolo e conseguimos analisar uma variável em função da outra, tá? Esse é o nosso objetivo. Bom, a pergunta que eu te faço, olhando assim, qual variável que é importante, ou melhor, que uma pessoa deve se preocupar quando o assunto é infarto? Será que a altura é determinante? Será que o peso é determinante? Será que a idade é determinante? Será que o sexo é determinante? Biologicamente, nós temos algumas relações. Algumas pessoas falam de tamanho de circunferência, algumas pessoas falam de idade, outras pessoas falam de peso, outras pessoas tratam de IMC, que é uma relação entre peso e altura. Então, eu simulei alguns dados aqui e vamos ver se existe uma resposta para isso, né? Uma resposta agora matemática. Legal? Então, esse é o assunto de hoje. Nós vamos trabalhar um pouco aí com a seleção de atributos e com os classificadores. Legal? Para isso, a gente vai utilizar o Weka, que é um software muito utilizado quando o assunto é seleção de atributos. A gente tem alguns outros também, como o Orange, tá? A galera tem utilizado bastante, mas tomo liberdade com vocês aqui de utilizar o Weka, tá? Então, a minha planilha, ela foi salva no arquivo .csv, isso é muito importante, desculpa, .csv, não foi um arquivo XLS, tá? Então, eu salvei ela em .csv. E agora eu vou aqui em explorar, e aí vocês devem estar acompanhando, não sei, abrir uma outra janela, vou ter que plotar de novo. Ainda bem que eu vi aqui. Então, eu cliquei em explorar, e agora abriu essa janela aqui para mim, ó, que vocês estão vendo aí. Beleza, agora sim. Então, olha só. Nós temos aí. Opa. Vamos voltar, vamos voltar. Hoje eu estou apanhando aqui. Weka. Beleza. Legal. Então, olha só. Nós temos aí OpenFile, OpenURL, OpenDB de database, gerar, né, um arquivo artificial, né? Posso ter alguns filtros aqui logo de cara, certo? Eu posso utilizar alguns filtros, os meus dados. Olha só que interessante. Supervisionado, não supervisionado. Ó. Então tem muita coisa boa no ECA. Mas o foco nosso aqui é trabalhar com a seleção e os classificadores, tá? Então eu vou abrir o arquivo, beleza? Vou trabalhar aqui a disciplina de PDI. Eu acho que não está aparecendo também a outra aba para vocês. Essa coisa de plotar é ruim por isso. Tá, mas beleza. Deixa eu... Ah, não, tá aparecendo sim, legal. Então, olha só. Então, vocês estão vendo aí, ó.
que eu estou achando o meu arquivo. E vocês vão ver, desculpa, que o arquivo ARFF é padrão, tá? Do ECA. Mas você pode também abrir um arquivo CSV. Existem outras instâncias aqui, o XRFF também, mas vamos utilizar o CSV, que a gente já saiu com a planilha do Word CSV. O que eu vou fazer? Eu vou mandar abrir, tá? Ele perguntou aqui algo referente à tabulação. Eu vou dar um open, ou melhor, vou dar um ok. Tá, ele está dizendo para a gente que não conseguiu. Deixa eu abrir de novo. Então, a tabela infarto CSV. Vou mandar abrir. Agora abriu. Agora ele reconheceu. Então, beleza, galera. Então, essa é a cara, né, do nosso cara aqui, do nosso ECA. Já que a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Eu vou falando, vocês vão. Tô apanhando hoje desse programa aqui, cara. Beleza. Beleza. Minimizar tudo aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Opa. Parece umas coisas aqui que não tem nada a ver. Gente do céu. Beleza, vamos ver aqui, acho que agora dá. Agora sim, agora sim. Então tá lá, aparecendo de novo a nossa planilha aqui, ó. Então, olha que interessante. Aqui ele já entendeu quais são os meus atributos, tá? E aí ele separa os atributos, já aqui para uma visualização, em função de uma classe nominal, tá? Então, olha só. Quando eu coloco aqui sexo, ele já entende, né? Que tem o número 1 e 2, a label MF, e ele já conta. Conta que tem 7 pessoas do sexo masculino e 6 pessoas do sexo feminino. Legal. Quando eu coloco isso em função da classe sexo, 7 e 6, ele já mostra para mim. Quando eu coloco em função, por exemplo, da classe infarto, né? Ele já separa para mim 7 e 6, mas também separa uma porcentagem das pessoas, né? Que tiveram aí infarto ou não tiveram, tá? Que seria aí referente ao azul e ao vermelho, ok? Então, algumas pessoas do sexo masculino tiveram infarto e outras não, correto? Assim como algumas pessoas tiveram infarto do sexo feminino e outras não. Beleza? E aí eu posso visualizar outras variáveis em função do infarto, tá? Então aqui a primeira coisa interessante, né? Quando eu coloco idade, ele dá alguns dados estatísticos para mim, mínimo, máximo, a média, desvio padrão. Então, o mínimo valor da idade é 21 anos, o máximo é 60 e a média da idade é 35. Desvio padrão é 13,959. O peso nós temos um mínimo, um máximo, a média, um desvio padrão. A altura, ele já nomeou todas as alturas aqui. E ainda disse que tem 2 pessoas com 1,76 m e 2 pessoas com 1,70 m. Isso é muito interessante, né? Muito bom. E aqui tem 5 pessoas que tiveram infarto, 5 pessoas que não tiveram. Legal? Então, essa é a cara de apresentação aqui. E aí nós temos algumas funções, desculpa, né? Nós podemos selecionar os atributos. Então, aqui tem alguns métodos. Best First, que é o melhor primeiro. E o Grid Stepwise. O Ranker, que são, né, aqueles do tipo Ranker, que é ranquear aí os melhores para mim. Ou ainda eu posso vir aqui pela cara do atributo. Eu quero utilizar o Wrapper, que foi um que vocês explicaram lá.
Ah, eu quero utilizar análise de componentes principais, está aqui. Ah, eu quero utilizar o Gain Ratio. Ah, eu quero utilizar o CFS. Está tudo aqui. Então, eu posso selecionar daquele conjunto de atributos, tá? Aliás, aplicar, né, um determinado seletor de atributos a partir daquele conjunto que eu tenho. Beleza? Posso trabalhar com associação, posso trabalhar com cluster e posso trabalhar com classificadores, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, a árvore de decisão, o J48. Nós temos o random forest, vocês falaram. Nós temos o random tree, né? Então por aí vai. Então são vários, olha, a gente tem um mundo aqui para a da Boost, correto? Tem muita coisa boa aqui. Beleza? Muito bem. Navy Buys. Então tem muita coisa boa aqui dos classificadores. Bom, então vamos utilizar aqui um seletor de atributos, tá? Eu vou utilizar um que eu gosto bastante, que seria, não, seletor de atributos. Isso. Análise de componentes principais, tá? Eu quero classificar, ele é um do tipo ranker, em função do infarto. Vou dar um start, ele vai classificar para mim, ó. Então ele selecionou 10 atributos, tá? E o que é análise de componentes principais? Basicamente, análise de componentes principais é uma combinação linear, certo? Então, entre algumas variáveis que você acha que é suficiente para corresponder à classe infarto. Então, olha só que interessante. Ele está dizendo para mim que com 0,81%, essa classe aqui é melhor, né? Esse atributo é melhor, o atributo 1. E o que é o atributo 1? Olha bem aí, ó. É 0,507, ou seja, um escalar vezes o peso, menos 0,464 vezes o sexo, né? E ele coloca, eu não estou enxergando direito, ele coloca um igual aí, um F mais 0,358 vezes a idade, mais e por aí vai, tá? Então, ele faz uma combinação linear, correto? E a partir da combinação linear, ele vai dizer, ó, esse método aqui, essa combinação, ela representa bem, né, a classe infarto tendo essas características, beleza? Então, ou seja, se você corresponder aqui peso, sexo, idade, altura, com essas classes aqui, né, com esses escalados aqui, você acerta em torno de 81% aí, da classe infarto. Né? Então, é bastante interessante a análise de componentes principais. A grande limitação dela aqui se encontra aqui. Nós temos dados aqui também que são alfanuméricos, né? Sexo, por exemplo. Tá? Então, ele colocou aqui, ó, sexo igual a F, tá? Então, a gente pode também transformar isso numa condição binária, 0 ou 1. E pode trabalhar com isso aqui também. Um outro que eu gosto bastante seria o CSF mesmo. Ele é muito interessante, que ele é um do tipo ranker. Opa! Sim. Desculpa. Ele é do tipo grid stepwise. Eu vou colocar aqui em função da classe infarto e vou dar um start. Olha só que interessante. O que ele me disse? Ele selecionou dois atributos aqui, ó. Certo? E o que ele me disse? Ele me disse que esses dois atributos são os melhores, são os determinantes para eu trabalhar. Peso e altura. E é interessante que, biologicamente falando, a gente espera alguma coisa sobre peso e altura, que é o IMC. E o próprio algoritmo aqui, ele está me dando algo parecido, algo correspondente. Beleza? Vou olhar algum do tipo ranker aqui. O Infogain, vou dar um start nele aqui. Olha só que interessante. O Infogain, olha que legal. Ele falou para mim que
O ranking dos atributos só está relacionado à altura e peso. Porque olha só, é 0,96, 124 para altura e 0,96, 124 para peso. E 0,069 para sexo e 0 para idade. Olha que informação importantíssima para nós. Eu não sei se vocês têm dimensão disso, gente. Ele está me dizendo que a idade não importa. E talvez isso até contraria, claro, foi um dado simulado meu, mas a idade até contraria algumas coisas relacionadas à parte biológica. Mas por esse conjunto de dados que foi apresentado, a idade não importou. Ela não foi significativa, segundo esse algoritmo. O que importa para nós é peso e altura. Eles são correspondentes por 96%. Por corresponder às variáveis, 96%. Idade, 0. Sexo, bem pouco. Em torno aí, ó, vezes 100, tipo assim, praticamente 0,6%. Muito pouco, né? Então, muito interessante também. Tipo, ranker. Outro que a galera utiliza é esse cara aqui, ó. O CAE, tá? Classifier Attribute Eval. Ó, ele tá ranqueando também. E ele tá basicamente ranqueando igual o Infogame. Não mudou nada, tá? Galera, então tem muita coisa boa para fazer aqui, viu? Olha só, peso, altura e sexo. E é interessante que cada classificador ele trabalha de um jeito, então ele corresponde a um jeito, ó. Ele está dizendo que esse classificador, o Gain Ratio, ó, o Infogame ele fala que a altura e o peso estão fazendo o mesmo efeito, tá? Corresponde aqui a 96%. Já o Gain Ratio ele está falando que o peso corresponde a 1 e que a altura corresponde a 0,28. Interessante, né? Então, esse aqui já está diferente um pouco, né? O sexo, bem pouco, e a idade, 0. Olha só, não importa a idade, segundo aquele conjunto de dados, para você ter um infarto. Beleza? Muito interessante isso. E aí, galera, o que a gente precisa entender nesse momento da nossa vida aqui, e que é o nosso pulo do gato? Você deve estar pensando, mas o que tem a ver isso aí com PDI? Tudo a ver. Nós precisamos entender que a nossa imagem é um elemento matricial, ou seja, você tem pixels, valores de pixel, certo? E você tem ainda alguns atributos dentro da imagem, que é o que a gente vai ver no Recognition. Então, você tem média da borda interna, média da borda externa, você tem princípio de entropia, você tem um monte de coisa. Então, você imagina você classificou uma imagem, certo? E aí você quer saber quais atributos correspondem àquela determinada variável ou aquele determinado tipo de classificador que você definiu. Melhorando essa realidade, explicando melhor. Imagine só se você tem uma planilha lá com vários pixels e você já fez uma classificação amostral prévia. Então, você tem lá uma tabela com a coluna do R, do G, do B. Você tem uma com a média, você tem uma com NDVI. E no final de tudo, você tem uma que diz a classe referente àquele determinado pixel. Qual dessas variáveis são suficientes para determinar aquela classe correspondente? Ou seja, será que para determinar que a classe é uma classe de árvore, o verde, a coluna do G, né, do green, né, do valor do green, ela é determinante? Será que a do NDVI é determinante? Quais variáveis modelam melhor o meu sistema? É isso que eu quero saber. Eu quero saber aqui, ó, quais atributos, quais variáveis de fato fazem ou influenciam que a pessoa tem infarto ou não. Eu quero saber quais variáveis, quais atributos influenciam que uma determinada classe é água, é solo ou é uma edificação.
Então tem tudo a ver. Aqui em menor escala, claro, mas quando nós pegamos uma imagem, nós vamos conseguir fazer essa análise. E aí nós vamos começar a ver coisa muito doida. Nós vamos começar a ver que existem muitos atributos que modelam melhor o meu elemento. E essa é a grande vantagem do PDI, porque eu vou buscar esses atributos. E aí, se eu sei quais atributos modelam, por exemplo, o elemento vossoroca, modelam o elemento telhado, fica fácil de eu classificar. Eu não perco tempo com a amostra, eu só defino para ele, ó, se tiver nessa condição, com isso, é casa. Com essa característica, é solo e por aí vai. Então, isso facilita o nosso trabalho. Beleza? Então, o infarto aqui foi só para ficar mais esmiuçado, mas depois a gente vai caminhar para uma coisa maior. Mas o que a gente tem que entender nesse momento? Seleção de atributos, existem vários. E o que a gente vai fazer? Vai testar. Vai testar, vai testar, vai testar. Entender como funciona, procurar as bibliografias e testar, tá? Porque nenhum seletor é igual ao outro. Legal? Beleza. E quando nós partimos para a classificação, né? Qual que é a vantagem aqui? Pô, se eu sei que o peso é determinante, eu posso classificar só em função do peso, ou do peso e altura, e eliminar o meu conjunto de dados. Ou seja, eu estou dizendo que para esse conjunto de dados, idade não tem nada a ver. Ou seja, se eu abrisse a minha planilha do Excel e dissesse assim, olha, elimina aí essa coluna da idade, não ia fazer diferença nenhuma para esses dados. Tá? Não estou falando que os dados do professor, simulado do professor. Beleza? Então isso é muito bom, porque reduz a dimensionalidade, né? E isso é bom para o meu processamento. Então é para isso que o seletor de atributos serve, para selecionar os melhores. Por isso que eu gosto do tipo ranker, porque eles ranqueiam para mim. E eu fico com os que correspondem, né, a essas que explicam essas variáveis uma porcentagem maior. Para o gain ratio, o peso explica 100% o que está acontecendo. Legal? Beleza. Então vamos classificar, tá? Eu não vou reduzir a dimensionalidade, eu estou com 4, 5 variáveis aqui, mas vamos testar um classificador aqui, tá? A gente tem alguns vários também, Navy Buys, Adaboost, tem uma galera boa aí também, viu? Então dá para a gente utilizar muita coisa. E é interessante que a gente testando consegue ver, né, qual é a cara desses atributos. Eu gosto muito do J48, embora ele seja um algoritmo de certa forma ultrapassado, mas ele diz muita coisa para a gente. Então vou começar com ele. Olha só, selecionei o J48. Aqui vale lembrar também que existe a possibilidade de configurar algumas coisas, tá? Existe essa possibilidade também. E aí, cada algoritmo vai ter a sua cara aqui, tá? Mas vamos ficar aqui nessa superficialidade por enquanto. E eu vou dar um start aqui. Olha que interessante. Ele já fez aqui para mim. Ó, demorou um pouquinho, poucos dados. Ele está falando aqui, ó, que houve uma classificação correta de distâncias de 92%. Legal. Beleza? Uma instância, né, referente a uma classificação correta de 7,69. Um índice capa, né, de 84%, né, 0,84. Beleza? Aí ele vai falar de erro, ele vai falar de root mean square. Já viu falar nesse cara aqui, o vulgo RMS, tá? Nós temos aqui um erro absoluto, temos um erro relativo e um número total de instâncias, 13. E aqui ele gerou para mim uma matriz de confusão, tá? De sim e não. Lembrando que eu estou tendo para cá uma árvore de decisão em função da classe infarto, que é o que eu quero saber, tá? Então eu quero saber o que essa árvore de decisão me diz sobre a classe infarto. Qual variável é importante, qual atributo é importante, e em qual condição esse atributo se encontra para determinar se algo infartou ou não infartou. Tanto é que a
resposta, ó, é sempre sim e não. Por quê? Porque é aquilo que estava lá na variável. Então, lembrar disso aqui. E aí eu posso clicar com o botão direito aqui e visualizar a árvore, tá? Visualize tree. E olha só que interessante. Ele disse que, segundo esse conjunto de dados nosso, nós temos um único atributo separador. Se o peso for maior que 80, você tem infarto. E se o peso for menor ou igual a 80, você não tem. Correto? É isso que ele definiu. E é interessante que aqui ele faz o apontamento que o gun rate fez. O gun rate, o que ele falou pra gente? Ele falou assim, olha só, com 100% de certeza, o que determina se a pessoa infartou ou não foi o peso. O seletor, ele já deu as caras. E o classificador também falou a mesma coisa, ó. O peso é a variável fundamental e só o peso. Mas você pode falar para mim, não, professor, mas não é só o peso. Não, é um dado simulado. Pode acontecer de ter alguma inconstância. Mas para esse conjunto de dados, é só o peso. Porque quando a gente olha para as pessoas que infartaram, e aí você pode abrir a tabela que eu estou abrindo aqui, eu estou vendo, ó, todos que têm sim, 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 sim e sim, são com mais de 80 quilos. Então, obviamente, ele escolheu aquilo que é certo. Foi o peso que foi determinante. Deu para entender a sacada do negócio? Então, a árvore de decisão olhou para aqueles dados e falou: ah, é o peso que é determinante. Beleza? Muito bom, né? Dá para brincar legal. Vamos utilizar outro aqui, o que vocês falaram bastante, Random Forest. Vamos ver se ele roda legal aqui. Ó, Random Forest. Teve também, basicamente, uma classificação aqui bem parecida com a árvore de decisão, viu? Só o erro absoluto aqui que aumentou, né? E vamos levar em consideração também que nós temos aqui o Random Forest, são muitas árvores, né? Que nós temos aqui também, basicamente, um conjunto de dados pequenos, né? Então, isso faz com que haja uma limitação aí no uso do Random Forest. Mas é interessante, ó, ele trabalha com sim, com não também, tá? E aqui pela matriz confusão, a gente pode analisar algumas coisas, né? Quando a gente olha aqui, ó, A e B. A é sim, B e não. Ele está dizendo, né, que para a classe A aqui, nós temos um valor 4 e 1 para B, referente a A. Isso aqui corresponde àquele erro, né, que nós temos. E nós temos para não o 0 e o 8, tá? Então, essa é a cara do Random Forest, basicamente. Ele fala também, né, de quantos atributos nós temos aqui, certo? Fala do número de interações e apresenta para nós uma classificação. Eu estou tentando achar aqui a variável em si, né? Vamos ver se aparece alguma coisa. Visualizar os erros aí. Vamos ver. Tem algumas coisas interessantes aqui para a gente estudar. Eu creio que o grande motivo do Random Forest tá bem limitado, né? É o fato realmente da gente ter poucos dados aí, né? Uma floresta randômica em poucos dados não tem necessidade. Vamos testar outro aqui. Random Tree, né? Tree, árvore, vamos ver aqui se ele dá uma árvore para gente. Um resultado um pouco diferente, né? E ele mostra a visualização também com peso, ó. E ele exagera um pouquinho, né? Ele já fala maior que. Não, aqui também é maior, isso. 84,5 e 84,5. Não, sim.
É interessante, né? E é interessante a gente brincar aqui com os nossos algoritmos, né? Que a gente começa a verificar um pouco daquilo que está sendo realizado. Olha aqui, ó. Classes distintas, o Adaboost. Peso menor ou igual, 84, não. Peso maior que 84, sim. Ele também aqui já deu uma variável peso. Ó, a gente percebe que a variável peso é unanimidade. E é obviamente, né? Agora analisando o dado, a gente entende que obviamente. Mas para um conjunto maior de dados, a gente teria outras coisas aí que a gente poderia brincar. Galera, então é isso, tá? Basicamente, nós utilizamos alguns seletores de atributos para reduzir a dimensionalidade do problema e alguns classificadores para que a gente tenha alguns resultados aí em que possa atingir a minha classificação. Legal? Então, qual que é o próximo passo? Desculpa. O próximo passo para nós é entender como a gente pode tirar do software, e aí é o Recognition, uma planilha CSV, para que a gente consiga analisar isso aqui. Beleza? Esse é o nosso próximo passo. Então, entender um pouco lá da segmentação, entender um pouco de como eu posso realizar isso lá no Recognition e chegar aqui com uma planilha CSV. Legal? Beleza. Galera, é isso então. Eu peço que vocês façam o quê? Dá uma fuçada boa nisso aqui, tá? É importante pra gente. É aquele tipo de coisa que a gente só aprende fazendo, né? E aí eu tenho certeza que a gente vai aprender muito junto aí. Legal? Beleza, pessoal. Obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus.